Tenho tanta alegria em poder estar aqui. Eu quero entrar direto na palavra. E eu quero que você abra comigo Hebreus capítulo de número 11. Talvez você nunca tenha pregado nesse texto, né? Talvez você nunca tenha lido esse texto. Talvez você nunca tenha ouvido nada sobre esse texto. Mas eu quero começar por esse algo inédito. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Repita comigo. Foi pela fé que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o quê? Testemunho de que era justo. Dando testemunho das suas ofertas, por meio delas, depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara ao Senhor. Ora, sem fé é impossível. Ora, sem fé é impossível. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, por este desafio que é a fé. Pai, que nesta manhã, mais uma vez, sejamos incentivados, desafiados, estimulados a exercer a nossa fé. Pai, que a Tua palavra nesta manhã, ela seja uma semente que encontre um coração preparado, adubado, uma terra fértil, para que caindo possa produzir segundo o propósito para o qual ela foi lançada. Nós entramos no mundo espiritual e repreendemos toda tentativa de roubar esta semente, toda tentativa de sufocar esta semente e toda tentativa de distorcer esta semente, mas liberamos ela para produzir a 100 por 1 em nome de Jesus. Levanta a sua mão e diga assim: o meu coração é esta terra fértil, e a semente da palavra do Senhor, ao cair no meu coração, não será roubada, não será sufocada, não será distorcida, mas encontrará um coração preparado, adubado, para produzir segundo o propósito dela. Amém. Queridos, fé. Ontem, quando o pastor Rafael estava pregando a respeito de nós entendermos quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui, quando fomos desafiados ontem pela palavra, pela experiência, a sermos aquilo que Deus quer que a gente seja, a vermos como Deus nos vê, a não nos vermos como nós nos vemos ou como as pessoas nos veem. Não aceitar rótulos que foram estabelecidos sobre a nossa vida, seja por autoridades familiares, autoridades eclesiásticas. Não aceitarmos esse rótulo, mas meio que fazer uma sessão de descarrego, jogar isso fora, né? Passar no corredor de 70, ser abençoado pelos 318 e ir embora. Em outras palavras, eu entendi claramente ontem o esforço, né,
pastor Rafael, e tentar dizer algo para você, pelo amor de Deus. Para de carregar rótulos que não te pertencem. Para de carregar karmas que foram colocados sobre a sua vida, que não foi Deus que colocou, não tem nada a ver com Deus. Você é único, especial, existe uma unção sobre a sua vida, e é isso que precisa brotar, é isso que precisa florar, é isso que precisa vir à tona. E sabe, queridos, eu tenho entendido que ao longo da vida, da caminhada cristã, o nosso maior problema é o que nós aceitamos, que as pessoas dizem de nós, que nós aceitamos o que nós pensamos de nós, e não conseguimos migrar para esse lugar onde não conseguimos enxergar o que Deus vê de nós. E ele foi claro ontem quando disse que a única maneira de você ver isso é você olhando pela fé, porque de fato, algumas ocasiões você vai olhar e dizer, pois é, papai tinha razão, eu sou meio que limitado mesmo, para não falar burro, né? Sabe, aquele fulano e tal, tá certo, ele estava certo mesmo, sabe? Como é que eu aprendi isso ainda? Nessa, sabe, então, assim, é algo que, se você olhar, muitas vezes você vai acabar respaldando o que as pessoas falaram de você, e você vai desistir. Mas eu tenho algo para dizer para você, querido, não é como os outros te veem, não é como as autoridades falaram de você, e nem como você se vê, é como Deus te vê. E só tem um jeito de você andar nessa pegada, é por aquilo que você não viu. É por aquilo que você não viu. Por outro lado, se você já é autossuficiente demais, você já acredita demais em você, você está na mesma roubada. Porque você está enxergando agora só como você se vê. Isso não é fé. Você criou um estereotipo de super-homem, superstar, e agora não é mais como Deus se vê. Sabe que eles são dois extremos. Entende? Dois extremos onde você não consegue se enxergar como Deus se enxerga, ou você se enxerga como Deus não te enxerga, mesmo positivamente. Seja de maneira negativa, seja de maneira positiva, só tem um jeito de você viver. É vendo como Deus te vê. E como você não sabe como Deus te vê, você tem que crer. Você tem que crer. E como é que você vai crer? Você vai ter que crer naquilo que Deus disse pela sua palavra e não pela sua experiência. Aquilo que Deus falou a seu respeito está escrito. E a Bíblia vai dizer que essa foi a grande chave da vida dos nossos heróis da fé, dos nossos patriarcas, dos homens que se tornaram referência de vida, do qual nos espelhamos, nos inspiramos. Homens que têm instruído a nossa vida e têm direcionado o nosso caminho, têm trazido princípios, as suas decisões, os seus atos. Eu gosto desse texto de Hebreus capítulo 11, porque ele vai falar que a fé é esse firme fundamento do que você não vê e que você não enxerga, mas que está lá. Me lembro, há uns anos atrás, não muito tempo, só aqueles que têm mais de 40 vão lembrar, existia um seriado chamado Indiana Jones. Né? Indiana Jones era o nosso Capitão América da época, né? Era o cara que vencia todo mundo sozinho. E num dos seriados do Indiana Jones, em busca da arca perdida, você viu, Luiz? Também fez 50 anos sábado, né? Sabe, queridos, há uma cena ali que me chama a atenção. Porque todo filme baseado em versículos bíblicos, todas as decisões que ele tomava, ele se voltava para um princípio da Bíblia, e me chamou a atenção. Todas as decisões que ele tinha que tomar, tinha um texto bíblico que norteava as suas decisões. Até que depois de vencer tubarões gigantes e tempestades e pedra rolar em cima dele e ele não ser atropelado pela pedra e tudo correndo, finalmente ele chega num lugar e ele consegue ver lá a tal da arca, a recompensa, o tesouro perdido lá. A arca do tesouro estava lá. E ele está de um lado assim, tinha um precipício, um lugar que não se via o fim dele, como se fosse um buraco sem fundo. E lá no meio estava aquilo que ele precisava alcançar.
propósito pelo qual ele fez toda aquela jornada, correu, estava lá naquele canto, lá no meio. E ele olhava para aquele buraco negro, e olhava para a arca, olhava para aquele buraco negro, olhava para a arca. E aí, de repente, ele pegou aquele livrinho de anotação dele e leu. Ora, a fé é o firme fundamento do que não se vê. E ele repetiu isso algumas vezes. A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Ele olhava para a arca, olhava para o nada, olhava para a arca e dizia: a fé é o firme fundamento que não se vê. E na cena ele fecha os olhos e ele pisa naquilo que ele não vê. E na hora que ele pisa, se constrói uma ponte. Querido, até Spielberg crê na Bíblia. Sabe qual é o problema? É que o crente não crê. Sabe qual é o problema, querido? É que tem gente que tem mais fé que a gente e conhece muito menos que a gente. E tem muito menos experiência que a gente. Eu quero dizer para você, queridos, na sua jornada de vida, você não vai agradar a Deus se você não der passos no escuro. Sai da tua zona de conforto, joga teu raciocínio onde você quiser. Eu sei que o nosso culto ele é racional, mas não confunda racional com excesso de razão. O racional tem a ver com raciocínio e não com essa razão louca, com essa razão insana que nos faz parar mediante a um precipício, tendo em vista que o que nós queremos, nós não sabemos como alcançar, nós não sabemos como pegar, olhamos e não entendemos, vemos e não sabemos, e Deus falou assim: pois é, agora eu quero ver se você crê ou não, se você é crente ou não, se você crê que eu estou falando a verdade ou não. Ei, é agora que eu quero ver se você de verdade vai alcançar, porque se você não tiver fé, você será reprovado, não alcançará bom testemunho. O bom testemunho é exatamente essa loucura do evangelho, que é dar um passo no escuro, fazer coisas doidas, insanas. A nossa mente mas profunda, porque há uma palavra de Deus, insana como pescar uma noite inteira, usar toda a sua experiência, usar toda a sua força, e depois de uma noite inteira de cansaço, alguém dizer para você assim: volta para o mesmo lugar que você foi, joga a rede, e você vai dizer assim: eu não consigo ver como fazer isso, mas eu vou pisar nesse vácuo, eu vou pisar nesse escuro, por causa da tua palavra, eu vou crer, eu vou construir uma ponte, para alcançar bom testemunho. Esta noite eu vim aqui para te ajudar a construir uma ponte que já existe e você não está enxergando ela. Sabe por quê, queridos? Porque existe algo de Deus para você, mas você não está sabendo como alcançar, você não está enxergando. Você não consegue vislumbrar, você está olhando e diz assim: meu Deus, 10 anos, 15 anos, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Falou: tá, chegou na hora certa. Porque você está 10 anos porque você sabia o que fazer, por isso que você está 10 anos parado. Você está 10 anos parado porque você sabia o que fazer, e agora que você chegou aqui, você não sabe mais o que fazer. É agora que a fé vai entrar em ação. É agora que Deus vai fazer você chegar lá, porque não é do teu jeito, não é do teu braço, não é da tua força. Muita gente entende errado o capítulo 17, versículo 17 de Jeremias, quando diz assim: bem-aventurado o homem que confia no Senhor, mas maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua aljava, a sua força, a sua confiança. Eu tenho visto muita gente pregar esse texto, dizendo assim: maldito o homem que confia no próximo. Esse texto não está falando sobre isso. Ele está assim, ó: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua única arma de conquista.
Pois será como um arbusto no meio do deserto, que já não vai valer nada. Para. O que ele está dizendo, querido, é que aquilo que nós vamos alcançar não será por aquilo que nós já vimos, mas será por aquilo que nós ainda não enxergamos. Eu passei 10 anos pastoreando uma igreja em São Paulo, e eu fiz tudo que eu sabia. Tudo que eu sabia. E por isso eu estava dando errado. Aí um dia passou uma lagartixa lá, passou uma lagartixa branca, e eu queria besteira e perguntar para ele: e aí, o que você está achando da igreja? Eu falei: tá uma bênção. Eu não vou estar aqui. Passou a lagartixinha branca, aí fez um movimento na igreja, fui levar no aeroporto, perguntei assim: vem cá, o que você achou da igreja? Eu falei: sua igreja é uma bênção, rapaz. Sua igreja está explodindo em fé. Sua igreja só tem um problema: você. Querido, e eu ainda amo ele, você está entendendo? Eu ainda consigo amar essa lagartixinha branca. E não é que ele tinha razão. E não é que ele tinha razão. A hora que eu parei de fazer tudo que eu sabia e comecei a fazer tudo que Deus queria. A hora que eu parei de fazer tudo que eu sabia e passei a fazer tudo que Deus queria, a coisa começou a funcionar. Sabe, queridos, hoje o meu maior desafio é não atrapalhar Deus. Querido, se você não atrapalhar Deus, a obra vai sozinha. Hoje, o maior problema das igrejas são os pastores. Sabe por quê, querido? Nós andamos somente na dimensão do que nós entendemos, vemos. E quando a gente não entende, não vê, em vez de a gente buscar em Deus, vai buscar numa estratégia, vai buscar em alguém que está fazendo alguma coisa certa para imitar e tentar dar certo. Isso não é fé. Isso não é fé. Você só mudou o controlador. Antigamente você controlava do seu jeito. Quando você não dá, você arruma alguém que está controlando bem, aí pega a estratégia dele e bota para controlar a sua igreja. Deixa eu entender uma coisa, querido. Todo controlador também é o provedor. Se você controla, é você que tem que prover a sua igreja. Se você controla, é você que tem que sustentar a tua igreja. Mas quando muda o controlador, também muda o provedor. Quando você deixa Deus controlar, aí Ele se responsabiliza em sustentar. Mas como é que eu faço isso, pastor? É porque eu não estou vendo nada. Eu não sei se você está assim. Mas se você está assim, está perto de ficar bom. Está perto de ficar bom. É pela fé que nós alcançamos bom testemunho. É por essa fé das coisas que eu não entendi, das coisas que eu não vi, mas das coisas que eu creio. Por gentileza, deixa eu dar uma alinhada nessa palavra aqui. Repita comigo: fé não é tentativa. Porque muita gente acha que então eu vou tentar. Não, querido, quem tenta é o diabo. Fé não é tentativa. Fé é certeza. Se você não tem certeza, fica onde você está, porque a Bíblia diz que tudo que não procede da fé é pecado. Então não adianta, eu vou tentar isso aqui agora eu vou tentar desse jeito, agora eu vou tentar daquele jeito. Cara, você vai cair na mesma coisa, não vai mudar nada. Porque a fé não é uma tentativa, a fé é uma certeza daquilo que você não viu. Como é que eu vou ter certeza do que eu não vi? Como eu vou ter certeza daquilo que eu espero se não for dar um passo nesse buraco negro, crendo que tem uma ponte nele? É no meio de uma tempestade gritar a Jesus: manda-me ter contigo.
E você vai ter que pisar no meio daquela tempestade. Fé, a coisa tão básica. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus se não tivermos essa movimentação de fé. Eu gosto desse texto que ele vai falar um pouco a respeito das nossas inspirações de pregações e de vida. Ele começa falando que pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício, oferta, do qual alcançou bom testemunho de que era justo, dando Deus testemunho da sua oferta. Por meio dela, depois de morto, ainda fala. Deixa eu falar para você, queridos, oferta é um ato de fé. Oferta é um ato de fé. Eu tenho entendido ao longo da minha jornada que pouca gente entendeu o que é oferta. Se fala muito sobre semente, ok, é verdade. Eu semeio. Eu vou pegar, porque a própria Bíblia diz, né, que semeia pouco e associa isso à oferta. Mas deixa eu tentar dizer para você, o propósito pelo qual Deus nos permite ofertar nunca é o destinatário. A oferta não tem como propósito abençoar o destinatário prioritariamente. A oferta tem como propósito abençoar o ofertante. Queridos, Abel ofereceu um sacrifício, uma oferta. E quem foi abençoado com a oferta? Ele. Por causa da sua oferta, preste atenção, por causa da sua oferta, a oferta dele levou a Deus a dar testemunho da oferta dele até depois de morto. Sendo assim, eu não dou oferta porque eu preciso cobrir as despesas do evento. Eu não dou oferta porque o missionário está passando necessidade lá. Eu não dou oferta. Sabe, queridos, isso é bom. Mas eu vou dizer para você, quando você faz isso para suprir a necessidade de alguém, você precisa entender que o maior beneficiário da oferta é o ofertante. Quando Abel deu a sua oferta pela fé, porque a Bíblia diz que foi pela fé, ou seja, ele não sabia o que ele estava fazendo. Tem muita gente dizendo que ele aprendeu com o pai dele, que ele viu Deus matando o bezerrinho lá, que cobriu, que o pai ensinou. Querido, isso não seria fé, seria ele estar andando em cima de princípios. Mas a Bíblia diz que Abel ofereceu uma oferta pela fé. Ou seja, o que é a fé? O que eu não vi, o que eu espero. Ou seja, ele recebeu uma revelação do nada. E essa revelação seu irmão não recebeu. Quando o irmão tentou copiar ele, deu errado. Porque o irmão viu. O irmão não exerceu fé. A oferta de Abel foi fé. A oferta de Caim não foi fé. Foi imitação. Foi desencargo de consciência. Tem muita gente ofertando por desencargo de consciência. Tem muita gente ofertando pela necessidade. A Bíblia diz que não é esse o propósito da oferta, embora ele alcance esse propósito também. A oferta de Caim, a oferta de Abel foi pela fé. Queridos, quando aquela viúva, a quem Deus mandou o profeta Elias, preste atenção, não foi Elias que quis ir lá, não foi ela que chamou o profeta. Jesus vai dizer, havia muitas viúvas em Israel, mas somente a viúva de Serepta, Deus enviou o profeta Elias. Preste atenção, era algo direcionado, era Deus que iria abençoar aquela mulher. Deus decidiu, aquela mulher não pediu nada para Deus, Elias não pediu nada para Deus, simplesmente Deus olhou para aquela mulher e falou assim, essa mulher tem fé, e eu vou ativar aquilo que está dentro dela, para que ela não morra. Quando Deus enviou o profeta Elias à casa daquela mulher, é para que aquela mulher tivesse uma atitude de fé, e essa atitude de fé falasse depois da sua morte, como fala até o dia de hoje. Oferta é pela fé. Eu não sei se muitos aqui conseguem dar oferta pela matemática. Ou seja, está sobrando, você dá. Você tem, você dá. Mas as melhores e as maiores ofertas são aquelas que você dá pela fé. Aquela que você dá porque Deus te desafiou a ter fé. A Bíblia fala que Abel,
ele ofertou pela fé. Em seguida ele vai começar a falar de Enoque. Enoque foi transladado para não ver a morte, porque não foi achado, porque Deus o transladara. Sabe, querido, Enoque é um cara que me impressiona. Enoque é um cara que me impressiona. Enoque, a Bíblia diz que ele andou com Deus. Ele andou com Deus. O que Enoque fez na vida? Andou com Deus. E o que ele fez mais? Andou com Deus. O que mais que ele fez? Ele andou com Deus. E mais, andou com Deus. Sabe, se você se limitar a andar com Deus, o resto é resto. Se você se limitar a andar com Deus, significa que você vai fazer o que Deus te pedir, na hora que Ele te pedir. Então, simplesmente aceite no seu coração: eu vou andar com Deus. Quando Deus chama Abraão, Ele fala assim: Abraão, anda na minha presença. A palavra de Deus para Abraão é essa. Deus não mandou Abraão fazer nada, queridos. Deus só mandou Abraão andar com Ele. Andar com Ele. E Enoque andou com Deus. Para onde está indo? Não sei. Para onde eu vou? Não sei. Eu vou andar com Deus. Chega uma hora, queridos, que andar com Deus agrada tanto a Deus, que até você corre o risco. Chega uma hora de você até mais perto de mim do que dos outros. Vem para cá, larga essa terra e sobe de uma vez. Mas por que Enoque fez isso? Pela fé. E ele vai caminhar e vai continuar descortinando. Depois de Enoque, ele vai falar sobre Noé. Querido, olha, presta atenção em Noé, divinamente avisado das coisas que ainda iam acontecer. Presta atenção. Tinha acontecido? Não. Os estudiosos dizem que nunca tinha havido chuva sobre a face da terra até os dias de Noé. Agora imagina a loucura. Deus chega a Noé: olha, eu vou fazer chover. Chuva? Chocolate? Abacate? Cadeira? O que é chuva? Nunca tinha tido chuva sobre a face da terra. Ele: eu vou fazer chover. Vai vir água. Construa uma arca. A Bíblia diz que Noé é divinamente avisado por aquilo que ele não via, mas por aquilo que ele cria. Ele fez uma arca e por causa disso ele não só salvou sua vida, mas também salvou sua família. Pela fé. E você vai caminhando sobre os heróis da fé. Você vai falar de Abraão, você vai falar de Isaac, você vai falar de Jacó. E ele vai caminhar nessa jornada. Ele vai falar de José, e ele vai falar de Moisés, ele vai falar de Josué. E ele vai contando essa história. Sabe, queridos, até que lá na frente ele vai terminar de nominar os heróis individualmente. Ele vai dizer no versículo 31: pela fé, Raabe a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. Querido, preste atenção, vale a pena você pensar em Raabe. Vale a pena você pensar por que Raabe está nessa galeria de fé. Se você for lá para Josué, você vai entender a história de Raabe. Josué atravessa o Jordão, manda 2 espias até Jericó. Chegando em Jericó, Raabe acolhe esses homens, esconde para que eles não fossem mortos. E quando os soldados vão embora, Raabe faz aqueles homens descerem e ter uma conversa com ele. Importante essa conversa de Raabe. Você vai entender tudo. Essa história aqui, ela só entrou nesse herói da fé por causa desta conversa que ela teve depois que os espias foram embora. Ela chama os espias e falou assim: ó, eu sei, porque meus pais contaram que Deus deu essa terra para vocês. Presta atenção. Eu sei, porque os nossos pais contaram que Deus deu essa terra para vocês, desde que vocês atravessaram o Mar Vermelho. Para. Vamos entrar em cronologia. Tinha se passado 40 anos que eles já tinham atravessado o Mar Vermelho. Sabe qual é a impressão que eu tenho? Porque ela vai dizer assim: e quando vocês atravessaram o Mar Vermelho, o nosso coração se desfaleceu, toda a cidade se entristeceu, porque nós sabíamos que Deus tinha dado isso para você. Não havia alegria em nenhum morador desse lugar, porque nós sabíamos que Deus tinha dado essa terra para vocês.
Só que ela está dizendo que os pais dela falaram isso. Deixa eu tentar te explicar algo. Cerca de 40 anos atrás, aí esse encontro de Raabe com os espias, Moisés atravessou o Mar Vermelho. Andaram cerca de 2 anos. Chegaram num determinado lugar. E naquele lugar, naquela cidade, Moisés parou e era fronteira com a terra prometida. E Moisés pegou 12 espias e falou: gente, ó, a terra prometida está ali, ó. Vocês entram nela, pisem nela, espiem a terra e voltem. Querido, esses 12 espias, eles pisaram naquela terra prometida. E eles foram lá e voltaram com o seguinte relato: de fato, tudo que Deus falou é verdade. A terra mana leite e mel. A terra é extraordinária. A terra é fantástica. Olha os frutos dessa terra. Eles estão dizendo assim: Deus é verdadeiro. Nós vimos com os nossos olhos que Deus falou a verdade. A terra é do jeito que Deus disse. Sabe, querido, o nosso problema está sempre no mas. Deus prometeu que eu seria isso. É verdade, eu creio, mas. Aí ele diz assim: mas aos olhos daqueles homens nós éramos pequenininhos. É isso que diz o texto? Não. Aos nossos olhos. Aqueles 10 espias voltaram e disseram assim: aos nossos olhos, como é que nós nos enxergamos? Aos nossos olhos, nós éramos como gafanhotos diante daqueles gigantes. Sabe o que chama a atenção? É que crente, ele crê só em parte do que Deus fala. Ele crê naquilo que ele viu, no tamanho da fruta, na bondade da terra. Mas o que ele não viu? O gigante derrubado. Se Deus te prometeu que Ele vai te dar aquela cidade, Ele vai te dar, não importa o gigante que tem lá. Se Deus te prometeu que vai te dar aquele bairro, não importa a quantidade de inimigo que tem lá. Ó, eu tenho um testemunho fresquinho, chegou ontem pelo WhatsApp. Quando nós mudamos a igreja, agora 1 ano e meio atrás, nós mudamos a igreja para o lado do maior centro espírita de toda a zona sul de São Paulo, ao lado de uma universidade de Umbanda, não é de espiritismo, universidade validada pelo MEC. As maiores igrejas desta nação não conseguem ter lá mais do que 150, 200 pessoas. Você não acredita, você vê o tamanho da Igreja Universal, a igreja do Santiago e a igreja do R. Soares. Estão na rua principal e você não tem um culto que passa mais de 200 pessoas. E todo mundo diz: esse lugar é amaldiçoado. E eu passei 10 anos acreditando nisso. E a igreja também não passava de 200. Quando nós mudamos para esse novo local, em frente à igreja, morava o pai de santos, chefe do centro espírita. Todo dia tinha uma macumbazinha na esquina. Querido, eles fizeram de tudo, de queimar transformador. Tudo que você pode imaginar, o demônio tentou fazer. Nós entramos num ciclo de oração. Porque nós cremos que o diabo só se levanta para cair. E nós temos um lourinho lá meio doido. E ele falou assim: pastor, eu quero que aquele centro espírita feche, porque eu quero botar uma casa social ali. E é meia quadra. E nós começamos a orar. Eu estava aqui no carnaval, quando me mandaram as fotos. O centro espírita mudou. E eles mandaram a foto dos caminhões de mudança. Já sei que eu arrumei para a cabeça, vou ter que alugar aquele lugar.
Sabe, queridos, é pela fé. Não é o que você vê, é o que você crê. A Bíblia diz que pela fé Raabe creu, porque seus pais disseram. O problema é que os crentes de 40 anos atrás, os 10 espias de 40 anos atrás, eles não se viam capazes de fazer aquilo que Deus disse que eles iam fazer. Eles só criam em parte. Eles criam no que viram, mas não criam naquilo que não viram. E por causa disso eles passaram 38 anos rodando o deserto. Deixa eu tentar você entender o que eu estou tentando te falar. O que eu estou tentando te falar. A conversa de Raabe é a seguinte: há 38 anos atrás, papai e mamãe chegou para mim e falou assim: filha, arruma as trouxas, porque o povo atravessou o Mar Vermelho e Deus deu isso aqui para ele, e está todo mundo morrendo de medo. Daqui a pouquinho nós vamos dançar. Então, filha, se prepara. Agora deixa eu acrescentar o diálogo. Em outras palavras assim: mas eu não entendi nada. De repente vocês sumiram. Vocês desapareceram. E eu estou há 38 anos na expectativa. Cadê aquele povo que é dono dessa terra? Cadê aquele povo? Papai morreu, mamãe morreu. E agora eu descubro que vocês atravessaram pelo outro lado, pelo Jordão. Sabe por que eu escondi vocês? Porque eu creio que Deus deu essa terra para vocês. Papai me disse isso. Só que eu não sei por que vocês desapareceram há 38 anos atrás. Só que agora que vocês chegaram, a promessa continua valendo do mesmo jeito. Eu creio no Deus que vocês têm, que deu essa terra para vocês. Ei, preste atenção. Tem crente que crê menos do que incrédulo. Aí ela faz um trato com os caras assim: pelo amor de Deus, não deixa eu morrer não. Como é que eu faço para ser salvo com vocês? Por causa desse ato de fé. Por causa do ato de fé, ela entrou na galeria dos heróis da fé. Mas sabe, queridos, depois de terminar com Raabe, ele termina Raabe. A impressão que eu tenho no texto, quando eu leio o versículo 31, é que o escritor aos Hebreus falou assim: é impossível continuar falando a obra de cada um individualmente. Aí ele vai no versículo 32 e diz assim: o que direi mais? Certamente me faltará tempo para falar. Aí ele faz um pacote de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. E ele começa a dizer: dos quais venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fim de espada. Da fraqueza tiraram força, tornando-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram zombarias, açoites, algemas e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados ao meio, mortos ao fim de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas, cabras, necessitados, aflitos, maltratados. Abre parênteses, o qual o mundo não era digno deles. Versículo 39. E aqui eu quero me deter nesse texto. Presta atenção. Todos estes, repita comigo, todos estes. Continue comigo. Embora tendo recebido bom testemunho, pela fé, contudo, não alcançaram a promessa. De novo, repita comigo. Todos esses, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa. Agora você vai entender no 40 o que está faltando. Aí diz assim: porque Deus havia planejado coisa superior a meu respeito. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porque Deus havia planejado coisa superior a nosso respeito.
para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meu Deus do céu, que responsabilidade. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Ontem à noite, o pastor Rafael se colocou no altar o seu coração, dizendo: pelo amor de Deus, faça alguma coisa, a sua hora. Faça alguma coisa, você tem um chamado. Tira do teu coração todo estigma, toda incapacidade, toda maneira de se olhar. Olha como Deus se olha. Só tem um jeito de você cumprir o teu chamado, é pela fé. É pela fé. Hoje eu vim aqui dizer algo para você, querido. Sabe, eu quero dizer por que é que você tem que acreditar nisso. Sabe por quê? Você acredita que Abraão teve fé e foi abençoado por Deus? Sim ou não? Isaac, Jacó, Davi, Jefté, Sansão foram grandes homens de Deus. A Bíblia está dizendo: esses homens fizeram a sua carreira fantástica, mas eles estão lá em cima dizendo: galera, e vocês aí? A corrida ainda não acabou, gente. A corrida ainda não acabou, gente. A corrida ainda não acabou, gente. Eu fiz a minha parte, e você, querido. Esse é o seu trecho, esse é o seu pedaço, essa é a sua corrida, é a sua hora, é a minha hora. Pelo amor de Deus, levanta e corra o teu pedaço. Deixa eu tentar te ajudar a entender algo. Deixa eu tentar te ajudar a entender algo. Pastor Milavaca, vem aqui, pastor Ademir, por favor. Pastor Ademir, vem cá. Senta aqui, pastor Ademir, por favor. Pega a história de Josué. Moisés está no trono. Era o trecho de Moisés, é ele que tinha que correr. É ele que tinha que correr. Deus chamou Moisés para fazer algo. E quando Deus chama Moisés para fazer alguma coisa, mas Senhor, mas eu não sei como fazer. Eu não sei como fazer. Moisés chega: Senhor, tá bom. Eu tenho que fazer o quê? O seu trecho é tirar esse povo do Egito e levar para a terra prometida. Aí Moisés diz assim: mas Senhor, como vai se dar isso? Pergunta de Moisés é: como é que isso vai se dar? E ele diz assim: como é que eu vou a Faraó? Moisés faz duas perguntas para Deus. A primeira: como eu vou para Faraó? Deus responde: Faraó é problema meu. Eu serei contigo. Ele vai assim: Faraó é problema meu, não se mete nisso não. Não precisa saber como não. De Faraó eu cuido. Querido, o diabo já está cuidado há muito tempo por Deus. Se preocupa com ele não. Se preocupa com o diabo não. Larga ele de mão. Larga ele de mão, é só não pecar. Larga ele de mão. Não dá legalidade para ele bater em você não. E deixa que o resto é com o papai. Entende? Não gasta tempo com o diabo não. Moisés pergunta: o que eu vou fazer com o Faraó? Fala: Faraó é problema meu. Só creia que eu serei contigo. Aí eu falo assim: mas e o que eu vou falar para meus irmãos? Meus irmãos me botaram para correr de lá. Eu estou 40 anos fugindo. Preguei isso no retiro de pastores. Meus irmãos estão 40 anos e me botaram para fora. Aí Deus fala assim: seus irmãos não é problema meu, seus irmãos é problema seu. Faraó é problema de Deus, mas relacionamento humano é problema seu. Do inimigo Deus cuida. Dos irmãos, se retrate, se vire, dá teu jeito, se humilhe, vai pedir perdão, rasteja, anda 2 milhas, dá a capa, faz, dá a segunda face. Sabe, queridos, você pode perceber que o diabo não consegue parar a igreja. Você para a igreja por causa dos seus irmãos. O diabo não tem poder para parar a obra de Deus, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja.
Mas sabe o que prevalece? A tua alma. Sabe o que está parando a tua igreja? Não é o diabo, não é o centro espírita, a hora que ele vai embora. Sabe o que está parando? Teus relacionamentos. Aí, mas é assim, mas meus irmãos, eu falo assim, vou dar uma dica para você, vou dar uma colher de chá para você. O que é que você tem na mão? Aí ele olha na mão, só tem um pedacinho de pau. Não tem nada, só tem um pedacinho de pau. Não se preocupa não. Tenha fé que com esse pedacinho de pau você vai fazer tudo que você precisa. Sabe o que eu descobri, queridos? A fé não é ter para fazer, é fazer com o que você tem. A fé não é o que eu preciso ter para fazer, mas é o que eu tenho para fazer. Não é o que Deus ainda vai me dar. Ah, se Deus me der aquela outra igreja, eu estou de olho naquela igreja do lado ali, ó, aquele galpão. Se Deus me der aquele galpão. Eu tinha um líder de jovem, sentava com ele e falava assim, e aí, como é que tá? Vão rodar ou não vai? Vai girar ou não vai essa juventude? Ah, pastor, se tivesse uma quadra de futebol. Você não sabe, se tivesse uma quadra de futebol aqui, a juventude ia bombar. Eu arrumei uma quadra para ele. E aí? Não, é que falta jogo de camisa. Eu arrumei o jogo de camisa para ele. Aí depois eu falei assim, não, pastor, é que dia de semana é complicado, né? Não dá para arrumar essa quadra no sábado, não. Era mais caro. Eu fui lá, aluguei no sábado. Sabe, queridos, vocês sabem qual é o nome disso? Espírito de Filipe. Não Filipe evangelista, Filipe apóstolo. A Bíblia diz que Jesus estava assim. Não, Filipoque não. Sabe o que acontece? Jesus chega, tinha 5.000 pessoas assim, ele falou assim, Filipe! Ele chama Filipe, fala assim, Filipe! O cara tinha 12, ele só chamou Filipe. Filipe, dá para essa turma de comer aí. Aí Filipe disse, Senhor, não tem dinheiro não. Sabe, queridos, a mentalidade de Filipe é assim. Posso viajar no texto? Jesus disse assim, Filipe, dá de comer para essas 5.000 aí. Tem dinheiro não. Jesus, dinheiro, pá, dinheiro cai do céu. Ou arranca da boca do peixe, para ficar mais bíblico. Né? Para ficar bíblico, não tão herético, né? Tá que vai lá comprar, Filipe. Aí Filipe, Jesus, não tem padaria? Aí Jesus, padaria. Aí Filipe fala assim, mas não tem farinha de trigo. Jesus, farinha de trigo. Mas não tem padeiro para fazer para tanta gente. Sabe, queridos, quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Moisés, você tem na mão um pedaço de pau, uma varinha dessa aqui. Só uma varinha dessa. Faz o seguinte, me dá o que eu já te dei. Preste atenção. Me dá o que eu já te dei. Coloca na minha mão e deixa o resto comigo. E com aquele pedacinho de pau, Moisés abriu o mar vermelho, tirou a água da pedra, fez 10 milagres, com aquele pedacinho de pau que ele já tinha, que Deus tinha dado para ele, porque foi Deus que criou aquele pedaço de pau. Pela fé que aquele pedacinho de pau podia fazer alguma coisa. Ele fez uma obra tremenda, extraordinária. Está aqui Moisés. Só que um dia acabou o tempo de Moisés. Ele correu a corrida dele. E Deus fala assim, Moisés, vem cá, vem. Você andou comigo, está na hora de recolher você. Pode ir. Aí Moisés se levanta e vai embora. Querido, ficou uma cadeira vazia. Ficou uma cadeira vazia. Aí está lá Josué.
Moisés morreu. Josué capítulo 1. Está lá Josué sentado chorando. Aí Deus fala assim: rapaz, está fazendo? Moisés correu um pedaço dele, rapaz. Moisés alcançou bom testemunho pela fé. Só que o trecho dele acabou. Levanta e toma essa terra que eu já te dei. Para de chorar. Para de reclamar. Moisés morreu. Tem gente que está chorando até o dia de hoje porque perdeu alguma coisa. Ei, morreu. Querido, existe uma cadeira vazia. Josué, ser forte, ser corajoso. Você pode, aonde você pisar, você consegue. Não adianta ficar lembrando de Moisés, ele já fez da parte dele. Ele alcançou o bom testemunho pela fé, porque ele correu o trecho dele. Agora é a tua hora. Ei, nesta noite, nesta manhã eu vim dizer para você: é a tua hora. Há uma cadeira vazia que só cabe você. Há uma cadeira vazia que só cabe você. E sabe, queridos, o que me deixa chocado ninguém merece. O que me deixa chocado, queridos, presta atenção. O que me deixa chocado, deixa eu explicar o que acontece. Pode. O que me deixa chocado, deixa eu explicar para você o que é. É que aqueles que vieram antes de nós, o versículo diz assim: eles aguardam, porque eles ainda não alcançaram. Quer ficar mais chocado ainda? Aqueles homens estão lá em cima dizendo assim: Deus, se o Senhor tivesse me dado o que deu para eles, eu teria feito muito mais. Porque a Bíblia diz que Deus proveu coisas superiores. O que Deus proveu para a sua vida é superior a Moisés, a Isaac, a Abraão, a Jacó, a Davi. Sabe, queridos, no bom sentido, lá em cima estão os nossos heróis dizendo assim: o que vocês estão fazendo, cara? Vocês têm muito mais do que nós tivemos. Vocês têm muito mais do que nós tivemos. Vocês estão melhor instrumentalizados. Vocês receberam o que nós não recebemos. O Espírito Santo está com vocês. O que vocês estão fazendo da vida de vocês? Por favor, se vocês não correrem, nós vamos ficar aqui esperando, porque nós estamos aguardando que vocês façam aquilo que vocês foram chamados para fazer. Porque se vocês não fizerem, nós não seremos aperfeiçoados. Não, fica aí. Eu não sei quanto a você, queridos. Eu fico pensando o que Sansão está pensando para fazer com você quando chegar lá em cima. Preguiçoso. Fica aqui, só levanta a cadeira, por favor. Os dois. Bota a Bíblia ali, ô crente. Bota a Bíblia ali. Vem cá, Jefferson, por favor. Deixa eu começar a concluir essa mensagem. Fica do lado dele ali. Para mim, Hebreus capítulo 11 fala de uma corrida de revezamento, aonde o bastão foi entregue para Abel, o bastão da fé. O bastão da fé. E Abel correu o seu pedaço, alcançou bom testemunho e passou o bastão para Enoque. E Enoque correu o seu pedaço, alcançou bom testemunho e passou para Noé.
E Noé correu o seu pedaço, alcançou bom testemunho, passou para Abraão. E Abraão para Isaac, Isaac para Jacó, Jacó para José, José para Moisés, Moisés para Josué. Para mim, a fé é uma corrida de revezamento que tem um bastão chamado fé. E que, vamos colocar em posição de corrida. Jefferson aqui. Aí, agora fica ali, fica ali. Aí, de frente para lá. E aqui estão os heróis da fé. E agora chegou a hora de eu terminar o meu trecho. Eu cumpri o meu pedaço. Eu corri a minha corrida pela fé. E eu vou entregar o bastão. É assim que se entrega o bastão? Por que não? Porque não se pega o bastão quem está parado. Você não pega o bastão da fé para começar a correr. Você pega porque está correndo. Tem gente que está esperando ser ungido para começar a fazer. Não. Você será ungido porque está fazendo. Como é que se faz com a corrida de bastão? Vai passando esse bastão, vai passando esse bastão, vai passando esse bastão, vai passando esse bastão. É a tua hora, é a tua hora, é a tua hora, é a tua hora. É a tua corrida pela fé, é a tua corrida pela fé, é 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 pela fé. Não para o bastão não, não para o bastão não, não para o bastão não. Oh, xarabacara, bachore, bandarabara, sarabandoros. Aqui o bastão. Ora, bachequete, barabandora, soriandaras. O reflexo da face do teu Filho Jesus, a criação aguarda manifestação dos filhos do céu. Aleluia. Nós que esperamos. Adora o Senhor, adora o Senhor. Essa é a sua hora. Esse é o seu trecho. Esse é o seu trecho, essa é a sua hora. Queridos, não é o que você está enxergando, é o que você tem na mão, é o que Deus já te deu. Manifesta, Senhor, o brilho dos filhos da luz. O reflexo da face do teu Filho Jesus.
Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, que serviu a Moisés: Moisés, meu servo, é morto, cumpriu o seu pedaço, alcançou bom testemunho, andou o seu pedaço, foi aprovado. Agora quanto a ti, Josué, levanta-te agora. Nessa manhã eu quero que Deus te levante. Nessa manhã eu quero que Deus te levante. Levante agora. Essa é a manhã de você passar o seu Jordão. Há um Jordão entre você e a promessa. Sabe, queridos, eu aprendi algo sobre as duas travessias. Para atravessar o Mar Vermelho, Deus fez tudo. Deus falou: Moisés, pega a tua varinha e toca no mar. O mar se abriu, eles passaram a pé enxuto, uma parede de água aqui. Deus fez tudo, não precisaram falar nada. Quando eles viram o mar aberto, eles passaram. Mas eles viram. Atravessar o Mar Vermelho não foi um ato de fé para o povo, porque eles viram. Aí Moisés morre. Agora Josué está com bastão, está no lado dele correr. Aí Deus fala assim: Josué, atravessa o Jordão. A Bíblia não fala isso, mas eu imagino Josué pegando o cajado de Moisés e querendo tocar no Jordão para ele abrir. Entenda, o método de ontem não serve para hoje. O que Deus fez no passado não significa que vai ter a mesma coisa agora. É que nem Isaac, não adianta descer para o Egito na hora da fome. Se deu certo com Abraão, não vai dar certo com Isaac. Aí Deus fala assim: no Jordão é diferente. No Jordão, vocês vão ter que ter fé para atravessar ele. Bota a arca no ombro dos sacerdotes e pisa na água. Mas no Mar Vermelho ninguém pisou nada. Passaram a pé seco. Pois é, mas no Jordão vocês vão ter que pisar. Ah, tá bom, Deus, depois que pisar vai abrir? Não. Não vai abrir. Por quê? Porque o Jordão se atravessa pela fé. Ouça, o Jordão se atravessa pela fé. Deus fala assim: vocês vão precisar crer no que eu vou dizer para vocês. No Jordão, vocês vão ter que pisar na água. Os sacerdotes vão ter que pisar na água. E quando os sacerdotes pisarem na água, fala comigo: pisar. Há um mistério nessa expressão, pisar. Quando o sacerdote pisar na água, eu vou cortar a água lá em cima, lá na nascente. Querido, não sei se você está entendendo. Quando eles pisaram na água, o rio não se abriu, o rio não esvaziou. O rio continuou do jeito que ele era. Mas eles precisavam crer que Deus tinha cortado lá em cima na nascente. É pela fé. É uma outra dimensão, é pela fé. Agora não é mais duas paredes de água que eu passe. Deus fez tudo agora. Eu vou ter que pisar na água e eu não vou ver a água abrir. Eu vou pisar na água e não vou ver a água diminuir. E eu preciso continuar caminhando na água, porque eu creio que Deus falou e é assim. Ele cortou lá em cima e uma hora esse rio vai esvaziar. Eu não estou vendo, mas esse rio vai esvaziar. Eu não vou perecer nesse rio. Deus falou que cortou lá em cima. Eu não estou enxergando nada, porque foi lá na fonte. Eu vou continuar com a minha arca no ombro. Eu vou andar nesse mar, eu vou andar nesse rio, eu vou andar nesse rio, eu vou pisar nesse rio, porque eu creio que Deus falou que cortou água lá em cima. E é assim. Jordão se passa pela fé. Deus fala: Josué, Moisés morreu, é tua hora, levanta e agora pela fé passa esse Jordão. Você não vai ver nada, mas eu te escolhi, porque lá atrás você foi um dos poucos, um dos dois que teve fé. Você tem condições de fazer isso. E a Bíblia diz que os sacerdotes pegam aquela arca e botam aquela arca, e quando eles começam a caminhar, Deus corta a água lá na fonte.
E o rio vem esvaziando aos pouquinhos, mas eles continuam andando no meio daquela água. Eles continuam andando no meio da água. Eles continuam andando no meio da água, até que a água se esgota, porque eles creram, porque eles andaram, porque eles pisaram. Ah, meu Deus do céu, olha o que diz o texto, preste atenção. Ele diz assim: Josué, levanta-te agora, passe esse Jordão, tu e todo esse povo, da terra dos filhos que eu te dou, e todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, todo lugar que você pisar a planta do teu pé, todo lugar que você pisar a planta do teu pé, eu te darei. Versículo 5: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés na carreira dele. Eu serei contigo, jamais te desampararei, somente esforça-te. Vamos terminar essa mensagem com um ato profético. Que nós vamos marchar nesse lugar, vamos tomar posse. Você já não pode andar, pisa em cima do teu lugar mesmo. Comece a marchar sobre a terra que Deus te deu. Comece a marchar sobre a terra que Deus te deu. Ah, Senhor, é minha, Senhor Deus, é minha. Eu creio, Senhor Deus, é minha, Senhor, é minha, eu creio, eu piso nela, eu creio, Senhor, eu tomo posse dela. Começa a pisar nela agora. É tua, é pela fé, aquele bairro é teu, aquela cidade é tua. Pede-me, eu te darei as nações por herança. É tua, creia, é pela fé. Sim, essa terra prometida já é minha. Essa terra prometida já é minha. Essa terra prometida já é minha. Sim, essa terra prometida já é minha. Essa terra prometida já é minha. Essa terra prometida já é minha. É lutar, é vencer, não podemos parar, ou nós vamos morrer. Abra o coração para o novo de Deus, para o seu amor, sua correção, consertar nossas almas, deixar nosso orgulho, quebrar nossos vasos diante de Deus. Tocar a trombeta, anunciar em Sião, um exército nasce na ordem de Deus. Coloca
tua boca e profetiza. Ossos com ossos, nervos e carne. Ossos com ossos, nervos e carne. Profetiza a vida sobre os ossos secos. Profetiza a vida sobre os ossos secos. Profetiza a vida sobre os ossos secos. Profetiza a vida, vida, vida. Profetiza a vida sobre os ossos secos. Profetiza a vida sobre os ossos secos. Profetiza a vida sobre os ossos secos. Profetiza a vida. Profetiza a vida sobre os ossos secos. Profetiza a vida sobre os ossos secos. Profetiza a vida sobre os ossos secos. Vida, 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 vida. Profetiza a vida sobre os ossos secos. Profetiza a vida sobre os ossos secos. Profetiza a vida sobre os ossos secos. Profetiza a vida. Lutar é vencer ou vencer. Não podemos parar ou nós vamos morrer. Abre o coração para o novo de Deus, para o seu amor, sua correção. Consertar nossas almas, deixar nosso orgulho, quebrar nossos vasos diante de Deus. Tocai a trombeta, anunciar em Sião, um exército nasce na ordem de Deus. Senhor, coloca tudo em ordem. Senhor, coloca tudo em ordem. Senhor, coloca tudo em ordem. E a terra era sem forma e vazia, e ele disse: haja luz, e houve luz. Pela palavra ele cria, pela palavra ele sustenta. Aleluia. Graças a Deus, irmãos.